Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Mais Brasília. E hoje vamos bater um papo sobre comunicação persuasiva, oratória e como se posicionar com autoridade no digital. E para falar disso, eu recebo uma convidada com mais de 20 anos de experiência em jornalismo, passagem pela TV Globo, Record, e que agora atua como mentora de oratória e comunicação estratégica. Seja muito bem-vinda, Narla Aguiar. Obrigada, Douglas. É um prazer estar aqui no podcast Mais Brasília. Vamos bater um papo aí sobre comunicação estratégica. Sim, tem experiência. Você começou muito cedo, 20 anos, começou com 5 anos de idade. Tenho 40 já. Narla, você é aqui de Brasília? Sou de Brasília, sou nascida aqui em Brasília. Meus pais são do Maranhão, mas vieram para cá pequenos. Se conheceram no Gama, se casaram, tiveram os filhos lá no Gama. E há 20 anos eu moro em Águas Claras. Que legal. Há mais de 20 anos. E como é que foi a tua escolha pelo jornalismo, ou o jornalismo que te escolheu? Como é que foi essa história? O jornalismo chegou para mim ali no ensino médio. Eu estava ainda na dúvida sobre qual curso eu iria escolher. Estava em dúvida entre letras. A maioria dos jornalistas tem essa dúvida, né? Aconteceu comigo. Engraçado isso. É isso. A minha irmã foi para as letras. Hoje ela é doutora em crítica literária pela UNB, e eu fiquei ali na dúvida entre o jornalismo, entre a psicologia, letras, mas eu pensei, eu preciso escolher um curso em que eu seja feliz durante os 4 anos de graduação. Sim. E eu amava escrever, redação, amava a língua portuguesa. Falei, não, então eu vou escolher jornalismo. Nunca pensei em fazer jornalismo para atuar na televisão, por exemplo, né, para fazer reportagem. Muito pelo contrário, eu tinha pavor de falar em público, Nossa. tinha pavor de câmera, pavor. Para apresentar um programa, né? Na verdade, para apresentar ali um trabalho na escola, na frente de todo mundo, eu ensaiava, ficava nervosa, tinha taquicardia. Caramba. E agora, você vê, né? Mentora de oratória. Olha só. Mas eu tinha muito medo, não gostava, não queria fazer jornalismo para trabalhar em televisão, para aparecer, nada disso. Eu queria realmente trabalhar em jornal impresso, que na época, há mais de 20 anos atrás, era o auge, né? Sim. Era um glamour também de você trabalhar ali no jornal impresso. E foi o único lugar que eu não trabalhei até hoje. E agora vai ficar muito mais difícil de realizar esse sonho, né? Porque praticamente... Não, mas eu tô... Aí depois, quando eu entrei na televisão, na rádio, passei pela rádio, pela TV, eu vi que realmente não era minha praia, não, o jornal impresso. Conheci colegas trabalhando ali no impresso, falei, não, ainda bem que eu não fui para essa área, acho que Deus sabia mais do que eu para onde que eu tinha que ir realmente. É verdade. Aí como é que foi a tua chegada na TV? Você começou provavelmente fazendo estágio, como é que foi isso aí? Foi. Logo nos primeiros anos ali de faculdade, eu primeiro passei pela Rádio Transamérica, depois eu passei num concurso, na época era concurso para Radiobras. Estágio tinha um concurso. Sim. E quando eu cheguei na Radiobras, nas primeiras semanas, eles já me pediram para apresentar a previsão do tempo para todo o Brasil. Eu com 19 anos, mal sabia falar, morrendo de medo. Caramba! Mas eles me desafiaram e eu aceitei o desafio. E fui estagiária. Aí o apresentador do programa lá da TV Nacional, hoje é EBC, TV Brasil, na época era TV Nacional, Radiobras. O apresentador faltava, vai lá, Narla, apresentar. Então, não fui aquela estagiária que atendia telefone. Eu fui a estagiária que apresentava o programa, que entrevistava o presidente Lula, que entrevistava os ministros na época, morrendo de medo, com o coração acelerado. Mas fui lá. Fui com medo mesmo. E aí foi minha primeira experiência na televisão. Fiquei 2 anos lá e me apaixonei. Aí de lá você foi para a TV Globo, né? Aí de lá eu me formei. Eu também era estagiária no Supremo. Você estava estudando ainda, eu ainda era estagiária. Eu ainda era estagiária, mas já apareceu para o Brasil inteiro. E aí eu fiz um portfólio de televisão. Formada, eu já tinha esse portfólio. Também era estagiária no STF, na parte de assessoria. Foi maravilhoso. Mas quando eu me formei, eu fui trabalhar como assessora de imprensa na época do Gilberto Gil, como ministro da Cultura. Olha. Fiquei 4 anos no Ministério. E cansei de assessoria, falei, quero voltar para a TV. Quando eu voltei para uma afiliada da TV Globo, a Rede Amazônica. E depois eu fui para a Globo Brasília. Fiquei nos dois. E depois eu tive a oportunidade de ir para a Record. E lá eu fiquei 13 anos. Caramba. Na Globo eu não era... Na afiliada da TV Globo eu era fixa, eu era de carteira assinada. Mas na Globo Brasília eu era ferista. Eu fui ficando ferista e eu cansei de ficar ali nas férias, só cobrindo férias. Falei, não, preciso de um lugar fixo. Já era casada, precisava pagar conta. Falei, não, vou procurar. Aí procurei SBT, Record, Rede TV.
O SBT me chamou, a Record me chamou e eu acabei optando pela Record aqui em Brasília, que tem uma estrutura grande. Na época já era a segunda maior audiência, eu falei, eu vou para lá. Eu lembro muito de ter te assistido com o Marcelo Rezende, a gente estava comentando aqui nos bastidores, que o Marcelo Rezende foi um ícone, faz parte da história do jornalismo, deve ter sido uma escola assim, sem igual, né, para você. Incrível, eu trabalhei 4 anos com o Marcelo Rezende, daqui de Brasília, eu entrava ao vivo todos os dias para todo o país, e um verdadeiro professor. Tive a oportunidade de ir 2 vezes em São Paulo, morei lá, trabalhei com o Marcelo lá, ele sempre muito carinhoso, muito atencioso e disposto a nos ajudar, a nos orientar. Ele era como um mentor para todos nós jornalistas. E ele formou uma verdadeira família na época, isso foi em 2014, 2015. Ele tinha vários repórteres em várias praças no Brasil, dava um apelido para cada um, chamava para casa dele. Então a gente virou uma família, a família Cidade Alerta. Eu fiquei 4 anos lá. Mesmo nesse período que você foi para São Paulo, você não pensou, poxa, vou deixar Brasília, vou ficar aqui em São Paulo, vou seguir por aqui. Você quis voltar? Eu quis voltar. Mesmo assim? Eles me chamaram para ficar em São Paulo. E eu estava casada já, o meu marido aqui, e eu já tinha planos de ter filhos, e eu queria ter filhos perto dos meus pais, perto dos meus sogros, perto da minha família. Eu nunca tive essa intenção, nem de morar fora do país, longe da família. Eu sempre fui muito raiz, assim, de estar perto. Sou muito apegada mesmo. Então, até hoje, meus filhos, por exemplo, estão sempre na casa dos avós, com os primos. Eu nunca coloquei de verdade, eu falo isso até hoje, a minha carreira à frente disso. Respeito demais quem coloca a carreira em primeiro lugar e vai, às vezes deixa os filhos, vai sozinho, vai fazer uma carreira internacional, respeito. Mas para mim, a prioridade sempre foi a família. E como eu já estava querendo constituir uma família, eu recusei e não fiquei em São Paulo. Deve ter sido uma decisão difícil, né? Porque geralmente quem trabalha em comunicação, quando recebe um convite do Rio ou São Paulo, que lá é o polo mesmo. Claro, o Brasil hoje cresceu demais, os poderes estão aqui, então tem uma visibilidade muito grande, mas São Paulo realmente é o centro, né? Para todo o Brasil. É, né? E então, é a matriz. No Brasil sim. É em São Paulo. Na Globo eu acho que é no Rio. Mas da Record é a maior. Lá eu tinha acesso, assim, eu trocava ideia, corredor com os grandes artistas lá, Ana Hickman, Tiziane, e era isso, assim, minha vida era pegar elevador com esses artistas todos, e foi muito legal o período que eu fiquei lá. Eu fiquei só 2 meses, mas quando eu voltei já com uma proposta interessante de ser apresentadora do Balanço Geral Oficial aos sábados. Sim. E aí eu fiquei por mais de 1 ano, só que na época eu esqueci agora o nome dele, Marcão do Povo. Sim. Ele entrou no Balanço Geral no lugar do Henrique Chaves, o Henrique foi pro Cidade Alerta, e ele fez questão do sábado. E aí ele teve mais poder e pegou meu sábado. Mas Deus já estava preparando coisas melhores para mim. E mesmo assim eu continuei no Cidade Alerta. Nessa época eu estava no Cidade Alerta e apresentando o Balanço Geral aos sábados, mas eu continuei no Cidade Alerta para todo o Brasil, então já era repórter de rede. Então você trabalhou em várias áreas, não foi apenas no local, no nacional? Não. Cobria. Você fez a parte do agro também, né, que a gente estava comentando? Isso, né? Então, eu fiquei 9 anos no jornalismo local e nacional, porque eu fazia o Cidade Alerta para todo o Brasil, mas também fazia matérias para o local. E cobria basicamente violência urbana, né? Aqui, comunidade, violência urbana. Cidade Alerta, violência urbana, com Marcelo Rezende. Então, os casos que chamavam mais atenção de violência urbana iam para o Cidade Alerta, que cobre jornalismo policial. Logo depois, eu passei a apresentar o DF no Ar. Fiquei 4 anos no DF no Ar. Depois veio a Neila, né, a Neila Medeiros. E depois do DF no Ar, eu fiquei realmente como a primeira e a oficial do Agro Record. Só que quando eu fui para o Agro Record, eu já era repórter nacional de política. Aí eu fui para política, eu saí da violência urbana, eu fui para política. Fui para o Jornal da Record, que era o meu sonho. Eu queria realmente cobrir política, eu cansei do jornalismo policial. A verdade é essa, assim, você deve ter que... histórias assim... eu cobri o Lázaro, né? Eu cobri tudo isso aí que você imaginar, mas no Lázaro foi realmente minha última reportagem de polícia. Logo depois eu já, de fato, entrei para o jornalismo político. Eu já era mãe, eu tive filho em 2018, e quando eu estava fazendo ali as matérias policiais, eu já não estava mais aguentando. Eu já estava para o nível de ansiedade. Pesada. Principalmente quando envolvia crianças. Sim. Enterro,
acidentes, violência com criança, estupros, eu já não estava mais suportando. E eu cheguei no meu chefe e falei, olha, ou eu vou para uma apresentação, ou eu vou para o jornalismo político, eu não quero mais cobrir violência urbana. E aí ele falou, tá, você tem 8 dias na casa de descanso, vai descansar. Nossa. Quando você voltar, a gente vê. E eu já estava assim, pronta para pedir demissão. Quando eu voltei, ele falou, não, a gente tem uma vaga para você no Jornal da Record. E bom, depois de 9 anos na empresa, né, acho que eles entenderam ali que eu estava plantando muita sementinha, precisava colher em algum momento. E aí eu fui para o Jornal da Record, Fala Brasil, Hoje em Dia, também fiquei mesclando ali, fiquei bastante tempo no Jornal da Record, à noite, cobrindo ali Congresso, os ministérios e também o Judiciário, e depois eu fui para amanhã trabalhar no... Aí eu saí do agro para me dedicar, tive a minha segunda filha, e passei a me dedicar mais ao jornalismo político de fato. Dessas pautas você citou que foi a cobertura do caso Lázaro, que realmente marcou o jornalismo aqui de Brasília. Deve ter sido bem complicado, né? Porque assim, a sensação de quem assistia, as pessoas já estavam com medo só de assistir, e você, né, participou meio que contando a história pra gente, e o Lázaro está desaparecido em tal lugar, as pessoas em outra área que não tinha nada a ver ficavam com medo, realmente que era uma coisa, assim, para Brasília, algo assim totalmente diferente do que da rotina, né? Outras cidades, por exemplo, Rio, São Paulo, que estão mais acostumadas com esse tipo de crime organizado, tudo mais, Brasília, quando surgiu essa figura do Lázaro, foi um susto para todo mundo, né? Foi. O Lázaro, eu juro para você, pessoas de outros estados, em São Paulo, em Minas, me mandavam mensagem. Eu tinha mais de 100 mil visualizações no meu direct todos os dias. Era muita gente falando comigo. Porque eu fazia muita collab com o Bate. O Bate com milhões de seguidores, então muita gente estava me acompanhando ali nos stories. E as pessoas falavam assim, Narla, eu moro em São Paulo e eu não saio de casa. Isso. As pessoas estavam com medo, sim. As pessoas estavam com medo? Sim, sim. A minha prima aqui em Brasília, morando em Águas Claras, 30 quilômetros, 40, 50, sei lá, uns 70 quilômetros de Águas Lindas, é longe, é longe. Não estava levando a filha para a escola, para você ver o nível da cobertura, do medo que acaba gerando nas pessoas, né? E não era uma cobertura sensacionalista, pelo menos não da minha parte. Sim. Né? Mas eu sei que tinham alguns profissionais que estavam indo um pouquinho para... Aproveitando, né? E esse nunca foi meu jogo, nunca foi meu perfil. Mas ali no Lázaro, você acredita que o Lázaro ele foi encontrado por volta das 4, 5 da madrugada de segunda-feira, e eu era a única repórter e a única mulher que estava por volta de 1 da manhã lá no QG, lá na base onde tudo aconteceu. Nossa! Eu fui embora no domingo por volta de meia-noite, 1 da manhã, e poucas horas depois ele foi encontrado. E eu me lembro exatamente desse domingo, eu sozinha, era eu, meu cinegrafista, e tinha mais um cinegrafista da Globo, porque a Globo montou uma estrutura lá. Sim, sim. E tinha um cinegrafista sozinho e a gente lá. E assim, um silêncio absurdo, uma escuridão absurda. E eu lá, com um filho pequeno, meu filho tinha 3 anos, e falava, não vai, mamãe. E eu, meu Deus, será que ele tá falando alguma coisa? Premeditando alguma coisa? E aquele medo de ir e não voltar. Porque, de fato, a gente ouvia muito tiro. Eu não fui pro mato porque eu não tinha colete. E eu deixei isso bem claro. Eu só vou pro mato se eu tiver colete. Alguns repórteres tinham colete, mas não tinha para todo mundo, não tinha o suficiente. Então eles falaram, não, vamos deixar a Narla mais estratégica ali no QG. Mas mesmo ali, dava clima, atenção, né? Eu lembro, assim, do secretário de Segurança Pública na época chegar, assim, horrorizado, e um monte de repórter em cima dele, e a gente fazendo pergunta, ele não sabia o que falar, ele não sabia o que responder, ele não tinha resposta. E muita gente chegando com muita fake news, falando ali, eu vi, falava assim pra mim, e você como jornalista investigativo, você vai ouvir, e você vai pegar o telefone, mas tinha gente mentindo, blefando pra enganar a imprensa, pra gente divulgar a informação errada. Foi uma loucura, aquela cobertura realmente foi uma loucura. Mas lá em São Paulo eu fiz cobertura de PCC, e eu já fiz muita coisa nessa vida, viu? Impeachment, tudo que você imaginar, e manifestações. 8 de janeiro eu era a única repórter, eu tenho sorte, tá? Nossa, você tá no lugar... 8 de janeiro eu era a única repórter de Brasília, da Record, que estava de plantão. Única. Era um domingo à tarde, 2 da tarde. Não tinha pauta pra mim, não tinha nada previsto. Eu tava sem fazer maquiagem, porque eu falei, hoje não tem nada, domingo à tarde. Parado de tudo. Não fiz cabelo, não fiz maquiagem, tava lendo um livro
esperando algo acontecer. Quando de repente meu diretor me liga, fala, Narla, invadiram o Congresso. Aí eu, como assim? Corre, só corre, pega um Uber. Não dá tempo a equipe te pegar aí, porque a nossa equipe do Nacional, ela não fica ali na base da Record. Ela fica em outra empresa, porque é terceirizada. A empresa, a equipe foi à frente. Foi direto. Foi direto. Eu peguei um Uber, me maquiando no Uber e também, ao mesmo tempo, tentando entender o que estava acontecendo, porque eu ia entrar, assim que eu chegasse ali no local, eu não fui direto para o Congresso, eu fiquei na plataforma superior da rodoviária para pegar tudo. Quando eu cheguei, eles já falaram, você vai entrar agora. Nossa. E aí aquela coisa assim, as informações que temos até o momento, porque eu entrei na época, era o Rodrigo Faro, programa do Rodrigo Faro, eu entrei no meio do programa do Rodrigo Faro, na programação, interrompemos a programação, tipo aquele plantão. E joga lá pra E joga pra Narla. E aí eu fui com as informações que eu tinha no momento. As informações que meu chefe me passou, as informações que eu consegui dar uma olhada no R7, que é o site da Record. E fui, pedi pro cinegrafista sair mostrando, que enquanto isso eu conseguia já lendo alguma coisa. Atualizar alguma coisa. E quando do outro lado é um jornalista, ele tem informação também, vai te complementando, vai te ajudando. Mas você sozinha deve ter sido algo assim. Foi uma loucura. Cara. E as ameaças que eu recebi de manifestantes, me chamando de comunista, dizendo que a gente merecia morrer, que jornalista... Tudo que estava acontecendo era culpa dos jornalistas. Eu tive que ser escoltada pela polícia. E olha que eu trabalhava na Record. E querendo ou não, não tem esse... Não é que a Record não tem uma posição, não é isso. Mas as pessoas enxergam a Record como talvez uma emissora um pouco mais conservadora e a Globo um pouco mais progressista, digamos assim. As pessoas enxergam dessa forma. Então, mas naquele a gente momento sabe que os repórteres da Globo, eles botaram todo mundo ali, né? no mesmo lugar. Nossa. Eu não fui lá pro 8 de janeiro, lá dentro mesmo, por ser uma repórter de TV conhecida, os meus chefes achavam que, poxa, poderia ser perigoso para mim. Então, eu fiquei um pouco mais distante. E mesmo assim, eu fui muito assediada. Nossa. Muito assediada. Bah. Dessas histórias, você já contou essas histórias marcantes, mas tem alguma positiva, assim, alguma que marcou, alguma pauta legal que marcou? Tantas. Mas, assim, agora que você falou, que eu pensei... tem uma menina aqui em Águas Claras, aqui de Brasília, que é a Kiara. A Kiara precisava do Zolgensma, que é aquele remédio mais caro do mundo, porque ela sofria de... Qual que é o nome da doença, gente? Atrofia muscular... AMI. Atrofia muscular espinhal. Ela sofria de AMI. E ela tinha 10 meses e não tinha possibilidade de andar nunca mais se ela não tomasse o Zolgensma. E ela foi o primeiro caso. Foi o caso assim, mais emblemático de AMI no Brasil. E a mãe dela foi fazer uma manifestação em Brasília para arrecadar recursos para comprar esse remédio na época de 13 milhões de reais. Hoje ele é fornecido. Mas na época não. E a gente fez tanta reportagem, a gente fez reportagem assim quase que diária. E você com um filho pequeno? E eu com um filho pequeno, da mesma idade. E a gente conseguiu a medicação. E eu falava chorando para a mãe dela, sua filha vai andar, sua filha vai correr, vai ser lindo. De arrepiar, né? Chega. É de arrepiar. E de fato, ela andou, de fato, ela passou a fazer natação com meu filho, olha que coincidência. Olha. Os dois nadando juntos, e ela nadando ali batendo o pezinho, porque ela não conseguia sustentar a cabeça. E a medicação trouxe, né, deu para ela mais qualidade de vida, para que ela seja uma criança quase que normal ali, com as suas funções, né, cognitivas, físicas, motoras normais. E hoje é uma criança super saudável. Claro, tem que fazer fisioterapia. Então, foram vários casos, Douglas, mas esse me chamou muita atenção, principalmente por ser mãe. Mãe, eu sou educadora parental também. Você já pensou em escrever um livro contando essas histórias aí? Já pensei, só me falta tempo. Já pensei. Tem muitas histórias. Você falou do tempo, vamos falar dessa nova fase na sua carreira, principalmente agora, em 2025, foi o ano que você precisou tomar uma decisão, né, um divisor de águas na sua vida, que foi deixar um pouquinho o jornalismo de lado para investir nessa sua nova fase como mentora, para trabalhar nessa área da comunicação. Como que foi essa decisão? No início desse ano, aqui de 2025, eu decidi me posicionar no digital. Até então, eu estou desde o início no digital.
Mas o meu Instagram, minhas redes sociais, elas eram focadas em lifestyle, bastidores do jornalismo. As pessoas se interessavam muito por isso. Eles querem saber como é que é a vida ali do repórter, do jornalista, por trás das câmeras. E era isso que eu realmente postava. Mas eu descobri um universo que muita gente ainda não sabe. Muita gente descobriu, mas muita gente ainda não sabe que dá para você monetizar muito a sua vida, o seu posicionamento e vender e ganhar dinheiro no digital. Mas eu fui bem despretensiosa. Eu falei, bom, vou começar a publicar conteúdo de oratória, que é o que eu tenho repertório. Eu sou educadora parental, eu me certifiquei como educadora parental para cuidar dos meus filhos. Nunca trabalhei, nunca ganhei dinheiro com isso. E eu fazia vídeos também na internet sobre isso. Na época eu fiquei na dúvida, em janeiro desse ano, de 2025. Eu fiquei na dúvida entre produzir conteúdo de educar pais, para educar os filhos de forma mais respeitosa, ou se eu ia realmente falar de comunicação. Eu lembro que eu conversei com a minha irmã, ela falou, olha, você tem uma carreira de 20 anos, isso te dá mais autoridade para você falar. Falei, então é isso mesmo, vou para a oratória. E comecei. O meu primeiro vídeo deu 7.000 visualizações, o segundo deu quase 1 milhão de visualizações de forma orgânica. Eu nunca usei tráfego pago. Estou ensaiando começar a usar. Patrocinar vídeo, nada disso? Nunca fiz. Nunca patrocinei nada. E meu vídeo deu quase 1 milhão de visualizações. E aí eu entendi que tinha um nicho, que existia um público sedento do meu conhecimento. E eu passei a gravar vídeos todos os dias, dando dicas de como falar em público, de como gravar vídeos, de como perder o medo. Tudo isso que eu passei, porque afinal de contas, eu também já tive medo no passado. Então foram 20 anos aí. Mas para mim não era o suficiente, Douglas, só esses 20 anos de jornalismo, só. Para mim não era o suficiente. Uma vida. Eu fiz diversos cursos de oratória e eu criei um método. O meu método é oratória mais copywriting, que é a linguagem persuasiva para venda no digital. Porque para mim, o meu cliente, né, ali o meu seguidor, o meu lead, a minha audiência, ela tem que aprender não só a falar, a gravar, mas a vender. A se vender, a vender o seu produto, a vender o seu serviço. De forma que não fique com cara de venda. Foi aí que eu me especializei em copywriting, que é o marketing digital, que é o texto persuasivo, mais a oratória. Eu juntei essas duas coisas. O útil e o agradável, porque muita gente vai fazer um curso de oratória, mas não sabe vender. Sim. Sei lá, um médico, um dentista, um empresário, não sabe vender. Então ali tá tudo junto. E eu comecei a publicar os vídeos e essas pessoas passaram a me pedir curso. Me pediram um curso, fiz um curso. Os meus alunos do curso me pediram mentoria. E eu falei, eu não sou mentora, não sei como fazer uma mentoria. E fui estudar para saber como fazer uma mentoria. Mas já sendo mentora. Porque o mentor, o que é um mentor? É aquele que treina. Não é uma aula, é um treinamento. É você passar o seu conhecimento para outra pessoa. Claro que você tem que ter uma metodologia. E eu criei uma metodologia. Mas eu fui me especializando, fui entendendo como é a mentoria, sendo mentora. Porque eu aprendi também que primeiro a gente faz, depois a gente melhora. É melhor o feito do que perfeito. Perfeito. Então eu fui fazendo e foi dando muito certo. Os clientes foram aparecendo. Nesse meio tempo, eu já mentora, já com meu produto digital vendendo ali todos os dias. O Pablo Marçal me encontrou. Eu não gostava dele, não seguia, e ele passou a me seguir. Me mandou um áudio, me chamou para os eventos dele de forma gratuita lá em São Paulo, eventos de 20 mil reais. Eu fui, conheci ele e acabei me tornando sócia dele aqui em Brasília. Olha, que legal. Uma loucura, né? E hoje eu, super admiro ele, porque de fato a gente conhece recortes. Sim. Né? Aqueles recortes mais polêmicos de tudo. Mas lá eu conheci um Pablo que fala de duas coisas que eu acredito, que é neurociência e Bíblia. Então ele junta essas duas coisas e eu falei, cara, muito legal. Então eu aprendi muito com ele e aprendo ainda, porque eu estou aqui na plataforma global como sócia dele aqui em Brasília. E aí chegou um momento em que eu estava na Record, trabalhando de manhã, de 6 a meio-dia, como repórter, e com vários clientes, como mentora, tendo que cuidar de 2 crianças. E o digital eu faturava 5 vezes mais do que eu faturava na Record, trabalhando de casa. Sem precisar sair. Se surgir uma viagem, se surgir qualquer coisa, eu tô livre, tô em casa, eu posso trabalhar de onde eu quiser. Se eu quiser fazer uma viagem para a Europa e trabalhar de lá, eu faço. Você consegue? Eu consigo.
Mas não é fácil você pedir demissão depois de 13 anos na emissora. Foi o que a gente conversou aqui no bastidor. É uma família ali. É a segunda casa, é o lugar que eu ia todos os dias às 6 da manhã, que eu fazia maquiagem, que eu conhecia as maquiadoras, meus colegas de trabalho. Então foi difícil. Eu ensaiei por um mês. Até que chegou um domingo que eu falei pro meu marido, eu não vou trabalhar amanhã. Eu não vou. Na segunda-feira eu não vou. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tem. Já tem um mês que eu tô pensando sobre isso. Nossa. E eu não vou trabalhar amanhã. Porque a minha cabeça já estava fervendo muitos projetos. E eu queria colocar tudo aquilo em prática, porque eu enxerguei o meu propósito. Eu já tinha entendido qual era a minha identidade nesse momento, qual que era o meu propósito, aonde eu queria chegar. Eu entendi que eu queria empreender e que eu queria principalmente liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Porque se você tem liberdade financeira, você tem mais liberdade de tempo. Sim. E é isso que eu quero, cada vez mais tempo para estar com o que é mais importante, que é a minha família. Amava trabalhar na Record. Amava. Eu saí de lá sem dizer assim, nada. Não tenho o que dizer. Era um local que eu era respeitada, que eu tive muitas oportunidades. A gente não podia passar do horário, então eu trabalhava 6 horas. O RH, uma mãe. Eu fiz tudo o que eu queria. Eu apresentei todos os programas da casa. Eu estava como repórter de rede nacional. Isso me trouxe muitos seguidores ali, né, que hoje são os meus clientes. Então, mas eu estava muito decidida, que era aquilo que eu queria. E aí eu pedi demissão, meu chefe ficou sem entender o que estava acontecendo. Fez alguma coisa, tá ruim para você. O que aconteceu com você e tal, mas eu saí super bem. Não forcei para ser demitida. Trabalhei bonitinho, até no sábado eu fiz um plantão para o Jornal da Record no sábado à noite. E no domingo, realmente, eu decidi não ir na segunda, porque eu tinha muitos projetos. E aquilo, a Record já estava meio que não atrapalhando, acho que a palavra não é atrapalhando, mas já não estava mais alinhado Sim. a tudo que eu queria, né, todos os meus projetos. Eu já estava querendo palestrar, já estava querendo também, né, e sair de Brasília para fazer outras coisas, não fixo, né, mas para palestrar fora e tudo. E eu não ia conseguir pedir para sair numa quarta-feira para palestrar, por exemplo, se eu estou lá na emissora. Não fazia mais sentido. Saí super bem, o diretor falou que quando eu quiser voltar. Portas abertas. Portas abertas. E é isso. Falei muito, né? Deixa eu beber uma água. Mas assim, você chegou em... Claro, você teve o apoio do seu marido, mas eu acredito que seus colegas de trabalho, alguns familiares, Nala, pra quê? Você tá louca? Tal. Deve ter sido assim, você deve ter ouvido coisas assim. Não porque pessoas que querem, não querem que você cresça, mas aqui, principalmente em Brasília, tem esse medo. As pessoas alcançam uma certa estabilidade, seja no funcionalismo público ou em uma área da empresa, e pessoas próximas a você falam assim, não, você tá bem, para que você vai arriscar algo assim, que não tem essa estabilidade? Então você deve ter ouvido muita coisa nesse sentido, né? Você sabe que o nosso cérebro, ele não quer desafio. Ele quer poupar energia. Então, para que eu vou me desafiar? Para que eu vou pedir demissão? Para que eu vou treinar? Para que eu vou sair do conforto? É isso que o nosso cérebro quer. Ele não quer que a gente treine, ele quer que a gente fique no sofá comendo e com a estabilidade. É isso que ele quer. Mas eu aprendi muito que o desafio é muito importante para a gente crescer, para a gente furar a bolha, de fato. Então, quando eu lembro que eu queria já sair da Record e tudo mais, que eu conversava ali na minha família, tinha gente que falava assim para mim, mas tudo bem se você sair, seu marido tem o seguro, ele tem o fixo, ele tem o que é o estável. Não existe estabilidade. Quantas vezes eu vi diretor de jornalismo trabalhar na quarta e na quinta não ir porque foi demitido. Ou apresentador que terminou de apresentar o programa e foi demitido. Não existe essa segurança. Só existe no funcionalismo público e olha lá, tem que ser estatutário. Sim. Então isso não existe. E quando você é bom no que você faz, você vai ser bom em qualquer lugar. Então, para mim, na Record foi um ciclo naquele momento. Pode ser que um dia eu volte? Não sei. Eu não vou dizer nunca. Né? Hoje eu não tenho vontade, eu não tenho saudade. Eu estou muito bem, eu estou muito feliz. Me encontrei de verdade. Mas quem é bom, como você é, Douglas, você vai ser bom. Na Record, na Band, na CNN, existem outras possibilidades. O mercado é muito grande, é muito amplo. E é isso que eu falava para as pessoas.
Eu não tenho medo, eu não tive nem um pouco de medo, eu não tive um pingo de medo de pedir demissão por isso. Porque eu acredito em mim, eu acredito, e não é ser metida, tá, gente? Pelo amor de Deus, com toda a humildade do mundo. É você enxergar a capacidade que você tem do seu trabalho e você saber que você vai ser bom em qualquer lugar. E que não necessariamente ali onde você estava. Agora, o que mais me segurava na Record era o meu pai. Você acredita? Olha. Porque o meu pai, o sonho dele era ter uma filha jornalista de televisão. E ele nunca me falou isso. Eu fiz jornalismo, eu fui trabalhar na televisão sem ele nunca ter me falado que esse era um sonho dele. Porque ele sempre falou, eu não vou falar sobre isso com os meus filhos, porque eu não quero jogar essa responsabilidade, essa pressão. Né? E quando eu fui para a televisão pela primeira vez, ainda estagiária, meu pai ficou muito feliz, porque ele é aquele cara que assiste jornal todos os dias e todos. Você imaginar, ele vai trocando de canal, na TV sabe fechada, o nome dos todos. Mais do que eu. Ele sabe mais notícia do que eu, assim. Às vezes eu chegava em casa, você viu o que aconteceu? Eu falei, não, pai, eu tava cobrindo outra coisa. E ele já sabia de tudo que estava acontecendo. E eu falava assim, meu Deus, eu vou pedir demissão. Meu pai ama me ver na televisão. Ele ama, ele liga pros amigos, até hoje. Depois de tanto tempo. Mas teve um dia que meu pai chegou em mim, logo antes de eu pedir demissão, que ele falou assim, minha filha, não faz mais sentido você estar lá na Record. Aí ele tirou o peso das minhas costas. O meu filho pequenininho, né, 7 anos, esse ano ele fez 7 anos. E ele também, pra ele, não... ele nem, não fazia muita questão, assim, sabe? É minha mãe, não é a repórter, é minha mãe, essa aqui é minha mãe. Então, depois que meu pai falou, aí eu fiquei mais segura, realmente, de pedir demissão. Caramba. Agora vamos falar desse teu método aí, como é que funciona? E qual o teu público? Porque quando a gente fala de oratória, comunicação persuasiva, as pessoas levam muito para esse lado. Grandes empresários, políticos, mas tem aquela pessoa também numa empresa privada que quer fazer um curso como esse, quer aprender mais para se destacar, para receber aquela promoção. De repente é um cara que é um gerente, almeja um cargo maior, mas ele... ou então aquele funcionário que tem capacidade, tem potencial para se tornar um gerente, para subir, mas não sabe conversar, não sabe se expressar, apesar de ser um excelente profissional. E não adianta você só ser um bom profissional, mas você tem que saber se comunicar, saber vender. É isso. Vamos falar desse teu método aí. Vamos. Douglas, eu sempre falo que a comunicação é a habilidade mais lucrativa do mundo. Não adianta, você pode ter o melhor serviço, o melhor produto, você pode ser o melhor profissional. Se você não souber comunicar isso, se você não tiver clareza sobre isso, você vai se tornar invisível. E isso é no mercado corporativo, isso é no mercado digital, isso é para os empresários, é para todo mundo. Ali dentro da Record mesmo. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu falo que esse ano eu estudei mais do que a minha vida inteira. Eu fiz todos os cursos de oratória que você possa imaginar. Até para eu saber como é que estava o mercado. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, lá na Record, eu estaria num cargo muito mais alto. Porque muitas vezes você tem o sonho, o desejo de ter um cargo ali e você não fala. Você tem vergonha, você acha que você vai incomodar. Eu era uma pessoa que quando eu chegava para falar com o chefe, por mais que eu já estava há muitos anos ali com ele, eu chegava toda pequenininha. Licença, você tem um minutinho? Incomodar. Ai, desculpa, eu estou incomodando. São palavras que você tem que excluir do seu dicionário, vocabulário. Você entende que você já chega pequeno ali no ambiente de trabalho, você já chega com medo, muitas vezes, você está achando que está incomodando, o coração acelerado. E eu era assim, mesmo sendo jornalista. Você acredita? Eu era assim. Mas quando eu pedi demissão, eu já estava tão empoderada que você não tem noção. A oratória traz muito isso, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a vender curso, o meu chefe me chamou e falou assim, você está vendendo curso? Eu falei, tô. Ele, você pediu demissão? Desculpa, você pediu permissão? Aí eu falei, eu tenho que pedir permissão para quem? Eu já estava assim, já estava grande. Eu falei, eu tenho que pedir permissão para quem? Aí ele falou, para a emissora. Eu falei, não, eu não tenho nada disso no contrato. Ele falou, mas a gente tem um manual de boas práticas. Eu falei, manual é manual. Contrato é contrato. É contrato. Então, manual eu tenho que seguir, ok, se eu quiser, mas o contrato é diferente. É diferente. E eu não tenho que pedir permissão. Eu tenho, todo profissional, ele tem licença para educar outras pessoas, para ensinar outras pessoas, né? Para ser um professor, para ser um mentor. Então, isso não tinha em contrato, vou continuar fazendo. Aí eu falei, se você quiser, eu posso mandar um e-mail
afirmando, né, formalizando, só dizendo, realmente passando essa informação para vocês de que eu estou vendendo um curso, mas isso não vai me frear de nada. Então eu já estava com outro olhar. E eu lembro que quando ele me falou assim, você é corajosa em pedir demissão, quando eu pedi demissão, falei, eu seria corajosa de continuar fazendo a mesma coisa e tendo os mesmos resultados. A palavra não é coragem, eu acho que eu sou desafiadora, assim, eu me desafio. Mas você continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados, aí que você tem que ser corajoso. E é isso que eu estava acontecendo, né? Há muito tempo fazendo as mesmas coisas, apesar de ter crescido e tudo, mas salário, final das contas, dinheiro, que é aquilo que, no final das contas, a gente quer. Para poder pagar a nossa liberdade de tempo. Para a gente ser livre, para viajar, para conhecer o mundo e tudo mais. Aproveitar os filhos, né? É isso. Essas coisas pequenas. É né? isso. E realmente falar certo vende? Vende. Nossa Senhora, se a gente não fala certo, e o que é certo? Não é, tem gente que acha que falar certo é falar difícil. É ao contrário. Você tem que ter clareza na sua fala. Você tem que ser persuasivo. Você tem que usar técnicas, por exemplo, que um cara inventou há 300 anos antes de Cristo, que se chama Aristóteles, que é a tríade da oratória, né? Que é o ethos, o pathos e o logos. Você tem que demonstrar que você é autoridade. Você tem que emocionar as pessoas. Você tem que saber se conectar com as pessoas. Você tem que mostrar a lógica daquilo que você está falando. Provar com números, com pesquisas, com provas sociais. Quando você entende isso, você é persuasivo. Quando você tem uma boa dicção, quando você usa uma boa entonação, quando você olha nos olhos, quando você tem uma postura não verbal que é responsável por 55% da nossa comunicação. Nossa comunicação, ela tem 7% de comunicação verbal, 38% é o nosso tom de voz, e 55% é a nossa comunicação não verbal. Então, quando você aprende tudo isso, que você aprende a olhar no olho, que você aprende o que falar, muitas vezes você ali está num momento de debate, que você é pego num beco sem saída, como responder, e você entende como responder, você consegue sair por cima, você consegue... Então, como a comunicação, ela vende a sua autoimagem, ela vende o seu produto, ela vende o seu serviço. Eu tenho uma mentorada que é médica e ela me procurou, ela falou assim, Narla, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho mestrado, eu tenho um doutorado pela USP. Super preparada. Eu tenho assim, certificados internacionais, curso na Europa, curso nos Estados Unidos, eu tenho tudo isso. Mas os meus alunos recém-formados estão ganhando mais que eu. Aí eu falei, sabe por quê? Porque eles entenderam o poder de comunicar tudo isso que eles têm. É uma galera mais jovem, que já está ali no digital, que está na internet. Então, o que acontece? Nada disso estava no Instagram dela. Eu falei, já vamos colocar na sua bio que você é doutora pela USP, você vai sair na frente, porque é isso. O que é autoridade, Douglas? Você entra no avião e o piloto fala assim para você, boa noite, para você e para os passageiros. Boa noite, esse é meu primeiro voo. O que você ia fazer? Oh, meu Deus do céu, começa a rezar. Rezar e sair correndo. Meu Deus do céu. Agora, se ele falar assim, boa noite, pessoal, esse é meu 1000º voo. Opa, vamos para a Europa, vamos para a França, vai ser um voo maravilhoso. Você fala, nossa, tranquilo. Eu tô com uma autoridade aqui. Então, é isso, as pessoas são autoridade, elas têm um repertório, elas têm uma carreira ou têm certificados e elas não sabem utilizar isso ao favor delas. Então, como é que você vai se vender se você não sabe nem ter clareza sobre isso? Por isso que falar certo, com as técnicas certas, vende. Tem, desses seus mentorados, tem alguém, por exemplo, eu tenho interesse de me comunicar melhor, vender melhor, me destacar no meu nicho de trabalho. Só que assim, você citou esse exemplo dessa mentorada, mentoranda sua, que ela é super preparada, mas tem aquele também que não é preparado e quer passar uma imagem que não existe. Como é que você aborda isso com ele? Só, Narla, eu quero aparecer uma pessoa que, falar grosso modo, que eu não sou, mas eu quero vender, chegar nesse nível. Acontece também? Acontece. De procurar? Aí você olha assim, caramba, mas você não é isso, mas quer transparecer. É isso. Eu tenho clientes, pastor nos Estados Unidos, cantora americana que participou do American Idol. Eu tenho médicos, empresários. Tem um empresário que está comigo há bastante tempo, que ele é o seguinte, ele é uma pessoa rica,
né, falando de questão financeira, ele tem 6 mil clientes como advogado, mas ele veio lá do interior do Nordeste, né? Foi uma pessoa que teve uma vida muito difícil na infância, conheceu a luz elétrica já com quase 10 anos de idade, então ele teve uma vida muito sofrida. E mesmo ele estando bem posicionado ali no jurídico, tendo alcançado sucesso na área dele, ele chegou em mim e falou assim, eu tenho medo de falar com pessoas ricas. E ele sendo super bem sucedido. Ele rico tem medo de falar com pessoas ricas. Mesmo sendo bem sucedido, advogado, tudo mais. E o que acontece nesses casos? Eu sempre falo que não existe uma boa oratória sem você trabalhar a mentalidade. Não tem jeito. Ele ainda se enxergava como aquela criança lá do interior, que muito provavelmente sofreu algum trauma ali com pessoas ricas, talvez, que menosprezaram ele, e ele se sentiu pequeno. Então aquilo ficou registrado na memória da célula dele, e até hoje, quando ele ia falar, tem muita gente que tem esses traumas. Eu, por exemplo, tive que ressignificar alguns traumas que eu tinha, por isso que eu falo que antes da oratória, tem que vir a mentalidade. A gente tem que trabalhar crenças, a gente tem que trabalhar bloqueios. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz uma pergunta para o professor de química, e o professor riu da minha cara, zombou na frente dos outros alunos. A partir dali eu parei de fazer perguntas. Se eu tinha dúvida, eu não fazia pergunta. As minhas notas caíram. Lembra que eu falei que eu tinha medo de falar lá na frente? Sim. Por conta de pessoas como essas que passam pelas nossas vidas e vão deixando traumas. E esse meu aluno, esse meu cliente, né, esse meu mentorado, ele tinha esse bloqueio. Então, a gente foi ter que fazer um trabalho, não para ele ser efetivamente uma pessoa diferente, mas para ele saber lidar aí com essas situações de networking, de olhar no olho, né, de não chegar pequeno, que ele chegava meio tímido ali, mesmo tendo toda essa carreira e essa autoridade que ele tinha. Eu nunca tive um cliente, um mentorado que queria ser outra pessoa, não. É sempre assim, Narla, olha, eu alcancei um cargo de diretor e eu quero ter uma melhor comunicação com os de liderança. Mas a maioria dos meus clientes hoje são pessoas que querem realmente se posicionar no digital. É uma oratória para o digital. Mas eu também atendo políticos, deputados, pessoas com cargos no executivo também. Aqui em Brasília eu atendo. A grande maioria de forma online, mas eu tenho alguns que eu atendo de forma presencial. Uhum. Você falou de quem se comunica melhor, vende mais. Eu lembrei de uma história que eu li, da diferença do ovo, do ovo da galinha para o ovo do pato. O ovo é maior, do pato. Do pato, mais nutritivo e tudo mais. Por que a galinha vende mais? Porque a galinha faz barulho. E o pato põe o ovo quietinho, né? O pato vai lá, põe o ovo ali quietinha, vai embora. A galinha não, a galinha faz barulho, vai anunciando para todo mundo que pôs o ovo, né? E assim, tem gente que não vende porque não fala que tem um produto. Um produto bom, né? E o que acontece, Douglas, com a questão de que é a venda? Tem gente que quer vender característica e ninguém quer saber a característica. Quando você vai comprar um celular, você não quer saber das coisas que tem dentro, o que formou aqui a carcaça do celular. Você quer saber se ele faz ligação, principalmente hoje, se a gente consegue usar o WhatsApp, se a gente consegue entrar no banco, fazer ali um Pix, fazer uma transferência, entrar nas redes sociais. É isso que a gente quer saber. O cliente, ele quer saber da transformação. E tem gente que ainda fica falando da parte técnica ou de características do produto. O cliente, ele quer saber... Ele quer ter clareza na dor dele. Qual que é a dor dele? Qual que é o desejo dele? Você vai conseguir realizar? Você vai conseguir sanar essa dor dele? Você vai conseguir resolver o problema dele? Aí você vende. E essa é uma grande dor dos meus clientes hoje. Eu tenho um cliente que é dono de uma empresa de manutenção de prédios aqui em Brasília. Ele faz manutenção em shoppings e tudo mais. E ele ainda fazia vídeo mostrando a parte técnica. E eu falei para ele, olha... Esses grandes gestores, eles não querem saber disso. Isso aí é se você quiser ser mentor de outras pessoas que trabalham... Fazendo esse mesmo trabalho que você. Aí você faz um outro perfil falando sobre isso. Agora, o dono de um shopping, ele quer saber o seguinte. Deu um blackout aqui no shopping, tá todo mundo no escuro.
você tem que vir aqui fazer. E eu quero saber se sua empresa é boa, se você vai dar conta do recado. Se você vai dar conta do recado. E é isso que você tem que mostrar ali nas suas redes sociais, é essa clareza que você tem que ter. Então, o grande problema hoje é essa clareza que as pessoas não têm sobre a autoridade, e o problema é a geração de valor, é gerar valor na pessoa, é gerar valor no serviço e no produto. E pensar sempre na transformação que você vai trazer para o seu cliente. Nahla, estou acompanhando o podcast Mais Brasília, gostei demais do teu papo, quero ser um mentorando, como é que eu faço para entrar em contato contigo? Como é que está a sua agenda, né? Então, a questão da mentoria, o que acontece? Hoje falo que eu tenho um ecossistema. Eu sou mentora, mas eu também tenho uma empresa de posicionamento, porque às vezes a pessoa não quer ser, ela tem uma boa oratória, mas ela quer ser só posicionada, digamos assim. Ela quer ter alguém para escrever os textos dela. Então, a gente tem jornalistas, copywriters, para escrever o conteúdo, né, e designers. Então, eu tenho uma empresa, digamos, essa empresa ela surgiu pós-mentoria. Olha que legal. Para quando o meu mentorado, ele sair da mentoria, ele não ficar abandonado. Então, a gente já tem a empresa para cuidar dele. Então, além da mentoria, que é de oratória, de alta performance e posicionamento digital, a mentoria eu faço ainda individual. Eu tenho muita dificuldade de fazer uma mentoria em grupo, porque cada um tem uma dor muito individual. Então, eu atendo hoje, de fato, personificado, né, personalizado, individual. Tenho a empresa de posicionamento, também dou treinamentos em empresas, principalmente na área de vendas. Eu já deixei de comprar um carro porque o vendedor não sabia falar, não sabia vender, e numa das maiores concessionárias aqui de Brasília. Então, eu dou treinamento também nas empresas. Tem o curso que está sendo lançado agora, dia 30, a gente vai lançar também. E quem quiser me procurar é entrar no meu Instagram, Nahla Guiar, ou narlaguiar.com.br, que é o meu site. Aproveita, segue a gente também no Instagram, @maisbrasiliaoficial. Nahla, estou acompanhando novamente aqui a entrevista e tal. Tem uma boa comunicação, como você falou. Mas, de repente, você forma outras pessoas para fazer o mesmo trabalho que o seu? Por exemplo, eu tenho as características da Nahla, eu sei me comunicar muito bem, já estou vendendo, já consigo fazer, mas eu não consigo passar desse nível aqui. Já tenho algumas pessoas que eu atendo, mas eu quero romper. Você faz esse acompanhamento também? No caso, mentor de mentores? Isso. Ainda não, mas é uma ideia. Pois é. Agora só preciso ter tempo. Mãe de 2, mas é algo que, né, quem sabe mais para frente. Mas eu ainda não estou dando mentoria para fazer mentores. Mas é uma boa ideia. Fica aí. Fica a dica. Bora? Olha aí, o convite. Nahla, qual a tua relação com Brasília? Nós falamos aqui que você é apaixonada demais pela cidade. Agora, saindo um pouco dessa parte de trabalho, entrando nessa outra área da família. Você consegue hoje, você está administrando melhor o seu tempo com a sua família? Como é que tá? Tô e não tô. Porque a gente tem a tendência a mostrar só o lado. Eu sou muito positiva. A gente tem a tendência de mostrar só o lado lindo das coisas, né? Mas também é desafiador estar em casa. Né? De manhã é o período que eu estava na Record, eu trabalho em casa. Então a minha pequena fica com a minha mãe, que minha mãe quis, ela não deixou ir para a escola, porque ela é muito pequena. Minha mãe está aposentada, eu deixo ela comigo. E o outro, o Pietro, de 7 anos, vai para a escola. Então é o momento que eu trabalho ali, mas é impressionante. Quando a cabeça do empreendedor, ela não para. O que acontece? Quando eu estava na Record, eu trabalhava de 6 a meio-dia. Acabou o expediente, acabou o trabalho, minha cabeça estava ali livre para a maternidade, para maternar. Agora não. Agora é cliente o tempo todo no meu celular, 24 horas. É uma loucura, é muito prazeroso você trabalhar no final de semana, como eu trabalho, às vezes, mas é para mim. Sim. Como é prazeroso fazer um networking para mim. E antes eu fazia um networking para a emissora. Então hoje, assim, eu tenho mais prazer em, de fato, trabalhar, que seja final de semana, que seja à noite, que seja à tarde, que seja o dia inteiro. Mas é para mim. Tá indo dinheiro para minha conta. Gente, é o que eu falo, dinheiro não é tudo, tá? Mas é muito importante. Sim. É o que te traz liberdade de tempo. A geração Z, ela entendeu muito isso. Hoje você vê jovens aí de 20 e poucos anos milionários porque eles estão empreendendo muito. Sabe? Mudou muito, né? Essa história de querer carrão, de ostentar.
Claro que existe essa turma que faz esse tipo que mostra a ostentação e tudo mais, mas tem um público que é uma mentalidade totalmente diferente. Tem gente que não tem, conversei com amigos meus que já estão empreendendo, tem a metade da minha idade, e falando, você tem carro? Não tem nem carteira. Aí, caramba, como a cabeça dele está em outra área, quer dizer, são outros valores, né? É uma geração que está fazendo tudo muito mais rápido, tem a inteligência artificial, talvez eles não tenham a paciência do processo que a gente tem que ter de fazer uma faculdade, de fazer uma pós. A gente tinha muito isso, essa crença de que pra gente, os pais falavam isso pra gente. Eu cheguei a fazer, além da faculdade, uma pós e a metade de um mestrado. A minha irmã chegou a fazer o doutorado. A gente tinha essa crença que pra gente ser bem sucedido tinha que ir até o doutorado, né? Então hoje não tem muito isso. Você é um cara bom de IA, você vai vender isso na rede social, as pessoas vão comprar de você, porque ele vai resolver a dor de alguém. E ele tá milionário. Esses dias eu fui conversar com um gestor de tráfego pago, e um menino de 25 anos, e ele me mostrando a casa dele, eu fiquei chocada, ele já é casado. Aí eu entrei no Instagram dele, porque a gente entra pra ver ali os casos, né, de sucesso e tudo mais, aí tá lá, 25 milhões gerados. Aí você fala, oi, como 25 assim? Anos? Aí eu vendo as fotos, conhece o mundo inteiro, com 25 anos. Não são todos, tá? Às vezes tem gente que fica meio iludido. Isso é importante a gente falar. É importante a gente falar, não é pra todo mundo. Não é que as pessoas nem todo mundo tem oportunidade. A oportunidade está aí, né? E você vê que são meninos que vieram, às vezes, lá da periferia e conseguiram realmente. Mas está todo mundo disposto a pagar o preço que esses meninos pagam, às vezes, de trabalhar por anos, ali de manhã, tarde, noite, aprendendo, fazendo muitos cursos. Que se você juntar todas essas horas, não dá a hora de uma graduação de 4 anos. Sim. É o que eu falo. Esse ano eu estudei mais do que eu estudei toda a minha vida. De verdade. Porque aquela história que você me perguntou, voltando, sobre a questão do tempo, né? Eu tenho liberdade de tempo para fazer a minha agenda, mas a minha cabeça não para. Enquanto eu estou no carro, eu estou ouvindo alguma aula. Eu nunca mais ouvi música, mas eu sei que é um período da minha vida. Sim. É um período da minha vida que eu não canso de estudar. Ainda mais agora com a inteligência artificial. Então, como eu te falei, eu quis fazer todos os cursos, e cursos de tudo que você imaginar. Hoje o pessoal está até falando assim, ai meu Deus, não aguento mais curso, né? Mas é impressionante como a gente aprende com esses cursos. Pessoas que deram certo estão ensinando o caminho para você trilhar. É isso. Então, a minha cabeça hoje, ela não para, é 24 horas, mas assim, eu consigo levar meu filho para a escola, busco, brincar no parquinho, final de semana, se eu quiser ir para qualquer lugar, eu vou, porque eu não tenho mais plantão. Eu consigo negociar com o meu cliente para atender ele na semana. Agora, eu não conseguia negociar isso na Record, no plantão de final de semana. Né? Ou negociar uma viagem que eu tenho no meio da semana com o meu cliente. Eu consigo negociar. Com uma emissora que eu tenho um vínculo, eu não consigo negociar. Tem os prós e tem os contras, mas botando na balança infinitamente. Tá muito melhor agora. Antes da gente terminar esse nosso bate-papo, está na reta final aqui, Narla. Você tocou no assunto da inteligência artificial. E você falou também que tem essa empresa com jornalistas que ajudam, com copyright, de mostrar para a pessoa que a inteligência artificial é muito boa, vai ajudar, mas tem gente que hoje já identifica um texto só de olhar e fala assim, pô, isso aqui foi gerado, isso aqui não passa credibilidade. Então, no teu trabalho, a inteligência artificial está ajudando ou atrapalha mais? Nossa, ajuda muito, muito. Mas o que eu falo? A inteligência artificial, ela vai te entregar aquilo que você pedir. Tem gente que faz pergunta para a inteligência artificial e ela vai te responder de forma rasa, assim como sua pergunta foi rasa. Agora, se você tem um conhecimento profundo sobre aquilo que você está querendo saber, você vai personificar a inteligência artificial com todo aquele conteúdo que você tem. Então, ele vai te entregar uma resposta personificada também. Então, por exemplo, se eu peço para o GPT fazer, vamos dar um exemplo do GPT, um texto com uma headline chamativa, com um gatilho de autoridade, ou com um gatilho de curiosidade, com um CTA, com uma promessa, uma prova, uma quebra de objeção, você entende que o meu argumento é um argumento forte? E então ele vai me entregar um texto forte. Agora, se todo mundo sair pedindo o médico não tem conhecimento do que eu tenho, né? Por exemplo, da oratória, de pedir para ele fazer um AIDA, por exemplo, que é atenção, interesse, desejo e ação.
Então, assim, ele não vai ter essa personificação, ele não vai ter esse comando, ele não vai ter esse prompt. Ele vai fazer uma pergunta rasa e a IA vai entregar uma resposta que entrega para todo mundo. Por isso que todo mundo fica com esse mesmo texto. Eu faço muitas, não perguntas, porque quando você pergunta, ele responde de forma rasa. Eu mando, literalmente eu mando a IA fazer certas coisas para mim, mas de forma muito personificada, com um prompt muito robusto. E mesmo assim, eu ainda dou minhas mexidas. Eu dou minhas mexidas. E não uso sempre, não é o tempo todo, mas em diversos momentos ela me ajuda demais. E quem souber usar vai estar à frente, porque vai economizar tempo. E com esse tempo que você economiza, você vai fazendo outras coisas. É importante que as pessoas entendam que é uma forma de ajudar, não é é um meio, não é o fim, né? É isso. E não substitui. Não substitui. Ele ajuda, mas não substitui. Narla, muito obrigado. Imagina, obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Bate-papo muito bacana. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, acompanhando aqui, que tem o sonho de falar melhor, de vender mais, de ter essa coragem, né, como você, de desafiar o que está vivendo agora para mudar de vida, realmente. É isso, eu falo para todo mundo que a gente precisa se conhecer, saber quem a gente é, qual que é a nossa capacidade, qual que é o nosso propósito, e entender que a gente é bom em qualquer lugar, e é aí que sai realmente o medo, né? Que a gente tem medo de sair de um lugar porque está com medo, mas se você é bom, você vai ser bom em qualquer lugar. Então, às vezes tem gente que está sofrendo ali no trabalho, não está feliz, mas tem medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. E invista. A base do sucesso de qualquer profissional é a comunicação. Como eu disse, é a habilidade mais lucrativa do mundo. Para você que é líder, para você que é funcionário, para alcançar um cargo melhor, para você que é líder e conseguir liderar e passar a sua mensagem, para você que vende um serviço, um produto, para você que quer vender sua autoimagem, invista na sua comunicação. Sem comunicação, pesquisas apontam que 85% do nosso sucesso profissional vem do networking. Eu não fazia networking. Eu tinha preconceito com networking. Mas você só consegue fazer um networking se você soubesse comunicar. Que é o momento que você deixa de ser interesseiro para ser interessante. Como é que eu descubro isso? Estudando, sendo mentorado, sendo treinado. Então é tudo isso que eu ensino. Não só o posicionamento no digital, mas aprender a conversar com as pessoas, a fechar negócios, a apertar uma mão. Às vezes uma palavra é responsável por uma venda ou pelo fechamento de um negócio que pode gerar milhões, mas tem que ser a palavra certa. É isso. Na hora certa. Na hora certa. É isso mesmo. Narla, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Sucesso para você. Para nós. Para nós. Gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast Mais Brasília. Até a próxima. Tchau.